Pare por um instante, não pule esse vídeo, porque se você chegou até aqui, existe uma chance real de que, em algum ponto da sua vida, você tenha sido bom demais, paciente demais, disponível demais, e, em troca, recebeu silêncio, desprezo ou indiferença. Deixe uma coisa clara desde o início. Ninguém nasce otário. Homens se tornam otários quando abrem mão de limites, dignidade e autocontrole para não perder a aprovação. O mundo não respeita quem implora, não valoriza quem se explica demais, não preserva quem não se preserva. Os estoicos já sabiam disso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio governava, um império cercado de traições. Sêneca lidava com poder, inveja e exílio. Epicteto nasceu, escavou e ainda assim foi mais livre que seus senhores. Eles não ensinaram como agradar pessoas. Ensinaram como não se perder tentando agradar. Hoje você vai aprender o Manual Estoico Anti-Otário. 10 regras para homens que decidiram parar de viver de migalhas emocionais e começar a viver com postura, silêncio e respeito próprio. Assista até o fim. A última regra é a que separa homens comuns de homens inabaláveis. Regra 1: quem não tem limites, não tem valor. Pare e escute isso com atenção. O estoicismo é direto, sem anestesia. Aquilo que você tolera, você autoriza. E aquilo que você autoriza, o mundo repete. Não é o outro que define seu valor. É o nível de desrespeito que você aceita em silêncio. Marco Aurélio, imperador do maior império da história, escreveu algo simples e devastador. Tenha cuidado para não se tornar aquilo que você despreza. Ele não falava sobre inimigos, falava sobre concessões internas. Porque todo homem que hoje é tratado como opção, um dia abriu mão de um limite para não perder alguém. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Homens que aceitam tudo atrasos constantes, falta de consideração, promessas quebradas, migalhas emocionais, desprezo disfarçado. De brincadeira não são vistos como bons, não são vistos como maduros, são vistos como convenientes. O mundo não respeita quem se adapta demais. Respeita quem se preserva. E limite não é briga, não é drama, não é discussão longa. Limite não se negocia, não se explica, não se justifica, porque toda explicação, em excesso, é uma tentativa inconsciente de pedir permissão para ser respeitado. O estoico entende algo fundamental. Quem precisa explicar seus limites já os perdeu. Limites reais são silenciosos, são claros e são sustentados por ação. Você não diz, não faça isso comigo. Você retira acesso. Você não ameaça ir embora. Você vai. Você não implora respeito. Você age como alguém que já se respeita. E quando isso acontece, o mundo se ajusta. Alguns vão reclamar, outros vão se afastar. Timo, nem todos merecem acesso à sua vida. Mas aqui está o ponto que poucos percebem, e que prepara você para a próxima regra. Quando você não estabelece limites, você não perde pessoas. Você perde a si mesmo. E um homem que perde a si mesmo não tem como ser respeitado por ninguém. Na próxima regra, você vai entender por que reagir emocionalmente destrói qualquer limite que você tenta construir. Não avance antes de absorver isso. Regra 2: pare de reagir. Reação é perda de poder. Preste atenção nisso. Nada tira mais poder de um homem do que reagir no calor do momento. O estoicismo começa aqui, no ponto exato onde o impulso pede resposta. É a disciplina de silêncio. Epicteto foi direto, como todo homem livre de ilusões. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, não é o que acontece com você que te domina. Como você responde? O homem reativo vive em alerta constante. Tudo o atinge, tudo exige resposta, tudo vira batalha. E aqui está a verdade incômoda. O homem reativo é previsível. E quem é previsível é controlável. Basta provocar, basta cutucar, basta testar. E ele entrega o que tem de mais valioso: seu estado emocional. Toda vez que você responde no impulso, levanta a voz, envia aquela mensagem longa demais. Se defende sem ter sido acusado, se explica sem ter sido questionado. Você não está se protegendo, está cedendo território interno. Você entrega o controle da sua mente a alguém que não merece nem acesso ao seu silêncio. O estoico entende algo que muda tudo. Nem tudo merece resposta, nem toda provocação pede reação, nem toda opinião exige defesa. Silêncio, muitas vezes, a resposta mais alta que existe. Por isso o estoico não explode, não corre para se justificar, não reage para provar valor. Ele observa, respira, cria espaço entre o estímulo e a resposta, e só então decide: essa reação preserva a minha dignidade, ou apenas alimenta o ego de alguém? Se não preserva, ele não responde. Porque autocontrole não é fraqueza, é autoridade interna. E aqui está o ponto que poucos percebem. Quando você para de reagir, as pessoas perdem o controle sobre você. É nesse silêncio que nasce o respeito. Na próxima regra, você vai entender porque o silêncio, quando bem usado, não é ausência, poder em estado puro. Regra 3: silêncio é uma forma de autoridade pare. Ouça isso com calma. Vivemos em uma época onde todo mundo fala demais, opina demais, se explica demais, e exatamente por isso, quase ninguém é levado a sério. Sêneca, um dos maiores estoicos da história, deixou um aviso simples e definitivo: o homem sábio fala pouco e quando fala, pesa cada palavra. Ele não estava falando de timidez, estava falando de domínio interno.
Porque homens fracos tentam vencer no volume. Falam alto, falam rápido, falam demais. Homens fortes não competem por atenção. Eles ocupam o espaço naturalmente. Eles vencem na presença. Você já percebeu isso? Quando alguém realmente seguro entra em um ambiente, não precisa anunciar nada. A postura fala. O olhar sustenta. O silêncio comunica. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Você não precisa anunciar seus planos. Não precisa justificar suas escolhas. Não precisa convencer ninguém do seu valor. Toda explicação excessiva é um pedido de validação disfarçado. O estoico entende algo essencial. Quanto mais você fala, mais se expõe. Quanto mais se expõe, mais pode ser testado. Por isso ele escolhe o silêncio, não como fuga, mas como posição. Silêncio não é ausência, não é fraqueza, não é medo. Silêncio é quando você sabe quem é e não sente necessidade de provar. É quando você percebe que nem todos merecem acesso à sua mente, aos seus planos, às suas intenções. E quando você se cala, no momento certo, algo curioso acontece. As pessoas começam a prestar atenção, a medir palavras, a se ajustar, porque o silêncio cria gravidade. Mas cuidado, silêncio sem limites vira omissão. E é exatamente por isso que a próxima regra é decisiva. Na próxima regra, você vai entender por que ser bom demais e disponível demais não é virtude, é fraqueza disfarçada. Não avance sem absorver isso. Regra 4: não confunda bondade com submissão para um instante. Isso precisa ser ouvido com maturidade. O estoicismo nunca ensinou frieza, nunca ensinou indiferença, nunca ensinou desprezo pelas pessoas. O estoicismo ensina justiça. E a primeira justiça é consigo mesmo. Ser um homem educado não exige que você esteja sempre disponível. Ser gentil não exige que você aceite invasão, desrespeito ou abuso. Isso é um erro comum e extremamente perigoso. Homens confundem bondade com submissão e chamam isso de virtude, mas o mundo não interpreta assim. O mundo observa padrões, não intenções. Quando você atende a todos, resolve problemas que não são seus, cede espaço para não gerar desconforto, tolera atitudes que ferem seus princípios. Você envia uma mensagem silenciosa: minhas necessidades vêm por último. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Quando você diz sim para tudo, você está dizendo não para si mesmo, não para sua energia, não para seu tempo, não para sua dignidade. E o mundo percebe. Não porque as pessoas sejam más, mas porque respeitam quem se respeita. O estoico entende algo fundamental. Bondade sem limite não é virtude, é abandono próprio. Por isso ele ajuda, mas não se anula. Ele escuta, mas não se submete. Ele é justo, mas não se sacrifica para manter a paz, porque paz comprada com humilhação não é paz, é rendição. E aqui está o ponto decisivo. Quanto mais você se respeita, menos precisa se explicar. Mas existe um perigo silencioso logo à frente. Quando você começa a se respeitar, muitas pessoas não vão reagir bem. E na próxima regra, você vai entender. Porque depender da aprovação dos outros, uma das formas mais sutis de escravidão emocional. Não avance sem absorver isso. Regra 5: quem depende de aprovação vive em prisão. Pare, respire. Esse ponto separa homens livres de homens silenciosamente acorrentados. Marco Aurélio, cercado por poder, intrigas e julgamentos constantes, deixou um aviso que atravessou séculos. Se você busca aplauso externo, entregou sua liberdade. Ele não falava de fama, falava de dependência emocional, porque o homem que precisa ser aceito nunca está em paz. Ele vive em vigilância constante, observa reações, lê sinais, mede palavras. Ele se adapta para não desagradar, se molda para não perder espaço, se cala para não gerar conflito, se diminui para caber. Aos poucos, desaparece. Essa é a prisão mais cruel. Aqui não tem grades visíveis. O estoicismo revela algo desconfortável, mas libertador. Quem vive para agradar vive sob controle alheio. Sua postura depende do olhar dos outros. Sua opinião depende da aprovação externa. Sua paz depende de aplausos. E paz que depende de aplauso não é paz. É ansiedade disfarçada. O estoico faz a escolha oposta. Ele entende que sua dignidade não pode ser negociada em troca de aceitação. Ele aceita algo com maturidade. Nem todos vão gostar de você. Nem todos vão concordar. Nem todos vão permanecer. E tudo bem, porque sua paz vale mais do que qualquer aceitação social. Quando você para de buscar aprovação, algo poderoso acontece. Você começa a agir com coerência, a falar com verdade, a escolher com clareza. E isso incomoda. Na próxima regra, você vai entender, porque a postura do seu corpo, antes mesmo das palavras, define como o mundo decide te tratar. Não avance sem absorver isso. Regra 6: postura vem antes da confiança. Pare por um segundo. Observe seu corpo agora. O estoicismo sempre começou pelo físico, antes da mente, antes da emoção, antes da palavra. Porque os estoicos sabiam algo que a maioria ignora. O corpo ensina a mente como se comportar. Você não espera se sentir confiante para se portar como um homem firme. Você se porta como um homem firme e a confiança vem depois. Coluna ereta, não rígida, ereta, passos firmes, sem pressa, sem hesitação, olhar direto.
não desafiador, presente. Isso não é teatro, não é encenação, não é fingimento, disciplina corporal. O corpo registra padrões. A mente obedece a esses sinais. Quando você anda curvado, olhar baixo, movimentos apressados, a mente interpreta isso como uma ameaça constante e reage com ansiedade, dúvida e sublição. Mas quando o corpo se organiza, algo silencioso acontece. A respiração se estabiliza, o pensamento desacelera, a emoção se regula, e então a mente obedece. E quando a mente obedece, o mundo responde. As pessoas falam diferente com você, testam menos, respeitam mais, não porque você pediu, mas porque sua presença comunica autodomínio. O estoico entende: postura não é estética, mensagem. Você pode não dizer uma palavra e ainda assim ensinar ao mundo como deve te tratar. Mas aqui está o ponto que poucos percebem. Postura sem ação vira aparência. E é por isso que a próxima regra é decisiva. Na próxima regra, você vai entender, porque o homem forte não anuncia despedidas. Ele simplesmente se retira. Não avance sem absorver isso. Regra 7. Não explique sua ausência. Ouça isso com atenção, porque poucos homens têm maturidade para aplicar. Homens fracos anunciam despedidas, explicam demais, justificam decisões, tentam ser compreendidos até o último segundo. Homens fortes simplesmente se retiram, não por orgulho, não por drama, mas por clareza. O estoicismo ensina que sua energia é um recurso finito, e desperdiçá-la tentando convencer quem não te respeita. Um erro estratégico. Se um ambiente exige que você se humilhe para pertencer, seja no trabalho, em relações pessoais ou em qualquer círculo social, ele já não merece sua presença. Fique atento a isso. Ambientes saudáveis não exigem autoanulação, exigem coerência. O homem estoico não ameaça ir embora. Ele não usa a ausência como chantagem emocional. Ele não anuncia sua retirada para causar impacto. Ele simplesmente retira acesso, silenciosamente, sem alarde, sem ressentimento. E essa retirada diz mais do que qualquer discurso, porque retirada silenciosa, um ato de respeito próprio, é a mensagem mais clara que existe. Eu sei quem eu sou e sei onde não devo estar. Mas aqui está o ponto decisivo. Quando você se retira em silêncio, você revela quem realmente valorizava sua presença. Alguns vão perceber tarde demais, outros nunca vão perceber. E tudo bem, porque o homem que se respeita não precisa ser entendido por todos. Mas atenção, retirar-se exige algo ainda mais difícil. Autocontrole interno. E é exatamente isso que vamos aprofundar na próxima regra. Não avance sem absorver isso. Regra 8. Autocontrole é a maior forma de poder. Pare, respire fundo. Tudo o que você acredita ser poder. No mundo moderno, status, dinheiro, influência, validação. Instável. Pode ser tirado. Pode ser perdido. Pode ser usado contra você. Epicteto, que nasceu escravo, e ainda assim foi mais livre que seus senhores, ensinou. Algo definitivo. Se quer ser invencível, torne-se senhor de si mesmo. Ele não falava de força física, falava de governo interno, porque aqui está a verdade, que poucos encaram. Quem não controla impulsos, quem não domina vícios, quem não governa emoções, quem não mede palavras, sempre será controlado por alguém. Pode ser por pessoas, pode ser por circunstâncias, pode ser por desejos momentâneos. O homem sem autocontrole reage, exagera, promete o que não sustenta, fala o que depois precisa explicar. E cada explicação é um sinal de perda de poder. O estoico faz o oposto. Ele não busca eliminar desejos. Ele os disciplina. Ele não reprime emoções. Ele as observa. Ele não cala por medo. Ele fala quando a fala preserva sua dignidade. Por isso o estoico governa primeiro o interior. Respiração, pensamento, impulso. O exterior vem depois. E quando o interior está sob controle, o mundo perde a capacidade de te desestabilizar. Provocações diminuem. Testes cessam. O caos perde efeito. Mas aqui está o ponto mais difícil. E mais importante, autocontrole não é ausência de desejo, presença de escolha. E escolha exige consciência. Na próxima regra, você vai entender por que tentar ser gostado, menos importante do que ser respeitável. Não avance sem absorver isso. Regra 9. Não tente ser gostado. Seja respeitável, pare um instante. Esse ponto é decisivo. Ser gostado é instável. Muda com o humor das pessoas, com conveniência, com interesse. Hoje gostam de você, amanhã não. Ser respeitado é diferente, é sólido. Permanece mesmo quando há discordância. O estoicismo nunca ensinou a buscar simpatia. Ensinou a viver com integridade, porque o respeito nasce quando você não se vende, quando não implora atenção, quando não ajusta princípios para caber em ambientes que não te merecem. O homem que quer ser gostado abre concessões pequenas, quase invisíveis. Ele ri do que o desrespeita, concorda para evitar conflito, silencia para não desagradar, e sem perceber, vai se tornando irrelevante. O homem respeitável faz o oposto. Ele sabe dizer não. Ele sustenta posições. Ele perde companhia, mas preserva a dignidade. E aqui está a parte que assusta muitos homens. Quando você para de tentar ser gostado, alguns vão se afastar. Ótimo. Isso não é perda. Filtragem. Nem todos merecem acesso à sua vida.
ao seu tempo, à sua energia, à sua presença. O estoico entende algo essencial: respeito custa popularidade. Mas popularidade custa respeito. Você escolhe o preço que está disposto a pagar. E quando você escolhe ser respeitável, algo muda silenciosamente. As pessoas pensam 2 vezes antes de te testar, medem palavras, recalculam atitudes, porque sabem que você não negocia princípios, mas atenção. Existe uma última regra, a mais silenciosa e a mais poderosa de todas. Ela não se discute, não se anuncia, não se explica, ela se vive. E é ela que transforma tudo que veio antes em dignidade permanente. Não avance sem estar pronto. Regra 10: dignidade não se discute, se vive. Aqui está o ponto final. Tudo converge para isso. Depois de limites, depois do silêncio, depois do autocontrole, depois da postura, da retirada, do respeito. Nada disso funciona se não desembocar em dignidade. E dignidade não é discurso, não é frase bonita, não é pose moral. Dignidade é coerência silenciosa. Você não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém, não precisa vencer discussões. O homem que discute, para provar valor, já perdeu o centro. O estoico entende algo simples e definitivo. Quem sabe quem é não entra em disputas para ser validado. Ele age e deixa que a ação fale. Viva de forma que sua presença imponha respeito, não por medo, mas por clareza. E viva de forma que sua ausência cause silêncio, não por carência, mas por peso, porque quando um homem vive com dignidade, as palavras se tornam desnecessárias. Ele não ameaça, não se justifica, não se explica. Ele é. Isso é dignidade estoica. E aqui está a última verdade, a que sustenta todas as outras. O mundo pode tentar te testar, mas não pode tirar aquilo que você se recusa a entregar. Se você chegou até aqui, você não está buscando aplauso, está buscando postura. Então carregue isso com você, não como um manual para impressionar, mas como um código para viver, silenciosamente, firmemente, com domínio próprio, e siga, sem precisar anunciar. O que muda quando você vive assim? Pare, sinta o silêncio agora, porque depois de tudo o que foi dito, a verdadeira recompensa não é externa, interna. Quando você vive segundo essas regras, algo muda sem alarde. As pessoas param de te testar, não porque você impôs medo, mas porque sua presença não convida desafio. O drama diminui, porque você já não alimenta. O caos com reação. A ansiedade sai, porque você não vive mais tentando controlar o que não depende de você. A mente fica clara, porque não está ocupada se explicando, se defendendo, se adaptando. E, silenciosamente, seu valor deixa de ser questionado. Não porque você exigiu respeito, mas porque passou a agir como alguém que se respeita. E aqui está algo importante. Você não se torna arrogante, não se torna frio, não se torna distante. Você se torna inabalável, não frio, mas centrado, não isolado, mas seletivo. Você passa a escolher onde coloca sua energia, com quem divide sua presença, e em que batalhas vale a pena existir. O estoicismo nunca prometeu conforto, prometeu clareza, e clareza muda tudo. Quando você para de implorar por validação, o mundo deixa de te tratar como alguém descartável. Quando você organiza o interior, o exterior se ajusta, sem esforço, sem discurso, sem explicação. Essa é a recompensa real, não aplausos, não reconhecimento imediato, mas a paz de caminhar, alinhado consigo mesmo. E isso ninguém pode tirar. Arregue isso em silêncio, viva com postura, com domínio próprio, com dignidade, e siga, sem precisar provar, o chamado do homem. Inabalável. Pare, respire. Deixe o silêncio assentar. Depois de tudo o que foi dito, existe apenas uma coisa a lembrar. Você não foi feito para implorar atenção. Não foi feito para viver de migalhas emocionais. Não foi feito para se diminuir tentando agradar pessoas que jamais fariam o mesmo por você. Isso não é revolta. Não é amargura. É lucidez. O estoicismo nunca ensinou dureza vazia. Nunca ensinou desprezo pelo mundo. Nunca ensinou isolamento. Ele ensinou estrutura interna. Porque o estoicismo não te transforma em pedra. Pedras são jogadas. Pedras são descartáveis. O estoicismo te transforma em coluna. E colunas não correm atrás. Não se justificam. Não se explicam. Elas sustentam. Sustentam princípios. Sustentam presença. Sustentam caráter mesmo quando ninguém está olhando. Quando um homem se torna coluna, o mundo se reorganiza ao redor dele. Não por medo, mas por respeito. E aqui está o chamado final. Viva de forma que sua postura fale antes das palavras, que seu silêncio pese mais que discursos, que sua ausência ensine mais que confrontos. Se este vídeo fez sentido para você, não como entretenimento, mas como espelho, então permaneça. Aqui não se cultiva ódio, não se vende fantasia, não se promove vitimismo. Aqui se constrói, dia após dia, disciplina, silêncio e domínio próprio, sem alarde, sem promessas vazias, sem necessidade de aplauso. Avance, não como alguém que busca aprovação, mas como alguém que sustenta. Avance no caminho do homem inabalável.